Tudo bem, pessoal? Bom, hoje vamos falar sobre inteligência e a relação que a inteligência tem com a imaginação, tá? Muita gente acha que são duas coisas diferentes, mas elas estão interligadas. E a imaginação é fundamental para todo o processo da inteligência, tá? Não tem como você ser uma pessoa inteligente com uma imaginação, com uma criatividade limitada, tá bom? Também lembrando que ontem eu lancei a digitalização do meu serviço, tá? Do meu atendimento de maneira online, tá bom? Eu já fazia esse atendimento online antes, mas eu não tinha aí uma plataforma tudo certinho para fazer o pagamento, para vocês saberem mais sobre os atendimentos. Então agora está tudo lá em bit.ly barra consulta Frederico e Amada. Tá? Repetindo o endereço, é bit.ly barra consulta Frederico e Amada. Então você vai poder. Eu lancei a página, né, da plataforma e também eu lancei um vídeo, né, aqui no canal ontem falando sobre a consulta, como ela é feita, de que maneira ela é feita. Tá? E aí você vai poder não só obter a consulta, como você vai ter um acesso mais direto à minha pessoa, tá bom? Sempre atendendo de uma maneira assim humanista e objetiva, tá? E não fria e distante como a maior parte dos psicólogos acaba fazendo. Também nessa mesma página vai estar aí todo o meu perfil profissional, uma parte do meu portfólio, as áreas que eu já trabalhei na psicologia, etc. Bom, falando sobre a questão da imaginação e da inteligência, eu vou apresentar conceitos que acredito que são novos para vocês. Um dos primeiros conceitos que a gente tem que aprender é sobre essa questão da imaginação como base, como suporte ou um apoio, tá, para a inteligência. E o ideal é que você comece, né, um indivíduo comece a procurar alargar o seu campo imaginativo, desenvolver a sua criatividade já logo na primeira infância, tá? É ela que pode garantir, então, que aquele indivíduo possa crescer uma pessoa chamada inteligente, tá? Dita inteligente, tá certo? É uma garantia absoluta disso? Não. Então eu vou explicar os conceitos. Bom, vamos supor que eu ia usar o conceito de balde, mas eu acho que não vai ser muito adequado o conceito de balde, então vamos usar o conceito de, sei lá, uma bexiga. Vocês já viram aquelas bexigas lá de aniversários que tinham antigamente, em que as pessoas colocavam, né, várias coisas ali dentro daquela bexiga, bala, doce, brindes, enfim. E aí tinha que alguém lá, ou geralmente o aniversariante, ele tinha que ir lá estourar aquela bexiga e, e aí os doces caíam no chão, a criançada ia lá e pegava. Bom, existem diversos tamanhos daquelas bexigas lá, né? É lógico que toda bexiga ela começa pequena, ali murcha, né? E depois você vai preenchendo ela com ar e colocando as coisas lá dentro, né? Então, mas mesmo assim ela tem uma capacidade, tá? Pode ser um tamanho pequeno, médio, um tamanho grande. Eu peguei esse conceito mais da bexiga, mas para explicar essa questão como se fosse uma borracha, tá? Que você vai alargando. Poderia ser qualquer outro objeto, poderia ser um tênis, por exemplo, tá? Por exemplo, quando você comprava um tênis antigamente, bem lá antigamente, geralmente aqueles All-Star, né? Era meio desconfortável no pé e aí falavam, não, mas fica tranquilo, vai usando, faz esse esforço aí no começo para usar, que depois o tênis vai se alargando e vai acomodando no seu pé. Então é mais ou menos isso que é o papel da criatividade e da imaginação. Então é como se você tivesse pegado uma bexiga e escrito ali na bexiga, é, imaginação barra inteligência. Então vamos supor que a bexiga ali ela tinha uma capacidade ali limitada, né? E os objetos que você coloca dentro dessa bexiga escrito imaginação é a inteligência mesmo. Então se você quanto mais coisas você vai colocando ali, mais ela vai se alargando, se alargando, se alargando,
Ou seja, se ela cabia poucas coisas, ela começa a caber uma quantidade maior de coisas. E assim vai, cada vez uma quantidade maior e maior e maior e maior de coisas. E é mais ou menos também parecido esse processo mental, como, por exemplo, aquelas pessoas que nadam, os nadadores, tá? Ou que praticam corrida, por exemplo. Você é uma pessoa sedentária, você, vamos supor, pedem para você um professor de educação física, dá uma volta aí correndo no quarteirão, ou nada aqui nessa, tantos metros aqui nessa piscina. Você não vai conseguir fazer muita coisa no começo. Você vai, por exemplo, dar uma corridinha ali no quarteirão, vai estar ultra, hiper, mega cansado, não vai aguentar mais, vai achar que o mundo está acabando. Daí o cara pega e continua te reforçando a isso, pede, continua insistindo para isso, né? E você vai. Aí você vai perceber que uma hora você já vai estar dando a volta no quarteirão, correndo e não vai fazer tanta diferença assim para você. Ou seja, tudo a sua musculatura e também a sua capacidade pulmonar, ela foi aumentando. Foi aumentando, aumentando e aquele esforço já não é mais nada para você, então ele vai passar a pedir para que você dê volta em 2 quarteirões, né? Em vez de dar volta num quarteirão, dá volta nos 2 quarteirões, depois você dá volta em 3 quarteirões, 4 quarteirões, e a sua capacidade vai aumentando. Você vai alargando aí a sua capacidade pulmonar, tá? Então, e eu vejo com preocupação, porque eu não sei se está sendo feito isso em todas as escolas brasileiras hoje em dia, mas pelo menos na minha época, os professores eles estimulavam bastante essa questão da criatividade, né, do trabalho com o lúdico. Às vezes a gente até quando era criança, né, quando era adolescente, não via o porquê disso daí, né, a utilidade disso daí. Por exemplo, a aula de artes. Eu não sei se hoje em dia vocês têm aula de artes, né? Na aula de arte, então, lá tinha as pinturas, né, os desenhos com lápis de cor, giz de cera, tinta mesmo. Ou tinha os brinquedinhos lá, né? Tipo Lego, massinha, e você tinha que inventar uma história lá e brincar. Você sempre estava imaginando, imaginando, imaginando. E tinha outro trabalho que eu acho que é bastante negligenciado hoje em dia, que era dar muito, muito acesso a livros infantis para as crianças, com incentivos para leitura lá. Então você ia lá, lia um livro, ganhava uma estrelinha, elogio da professora, né? Tudo isso trabalhando a imaginação, né? Então, como que eu falo? Quem tem uma imaginação bastante trabalhada vai ter ali uma bexiga, ou um balde, ou qualquer coisa que seja bem alargado, cabendo muita, muita coisa. E quem não tem isso vai caber pouca coisa ali dentro, né? E esse trabalho de imaginação não é feito só na primeira infância, como eu tô falando, tá? Você pode fazer isso a vida inteira sua. Você pode ir cada vez mais alargando, alargando a sua imaginação, tá? E o que tem a ver esse trabalho de imaginação com a inteligência propriamente dita? Bom, porque aí a gente vai entrar num conceito que eu já expliquei em outros vídeos passados, que é o conceito do verossímil e do inverossímil, tá? O verossímil seria o seguinte, seria a probabilidade de alguma coisa acontecer, de você conseguir imaginar que alguma coisa possa acontecer, tá? E o que é inverossímil é quando você não consegue imaginar que aquilo poderia acontecer de jeito algum, tá? Então, o que é verossímil, você, por exemplo, vê, bom, isso pode acontecer, então eu posso me precaver em relação a isso. Ou se alguém me diz que determinada coisa pode acontecer, então eu também posso fazer e vou atrás para agir, né? E o que é inverossímil, você não vai tomar conhecimento, você vai ver como se fosse uma bobagem, coisa de criança. Então, simplesmente você vai ignorar. Percebam que essa questão do verossímil e do inverossímil também, ele vai progredindo com o passar do tempo, tá? De acordo com a sua maturidade e as fases da sua vida. Por exemplo, para uma criança é muito verossímil você dizer que existe lá um velhinho gordinho que no verão ele tá com com um casaco, com uma touca vermelha, com uma sacola cheia de presentes que naquela sacola cabe presentes para o mundo inteiro. Ele vai descer para uma chaminé que nem existe na tua casa lá e ele vai deixar um presentinho para você chamado de Papai Noel.
ou um coelhinho que vai lá, passa pelas casas e vai deixando ovos de chocolate. Isso é muito verossímil, tá? A criança, se você contar isso para ela, ela acredita que isso pode ter chance de acontecer, né? Por isso mesmo ela acredita. Agora, quando você já é um adulto, você já não vê que um velhinho com roupa vermelha invadindo a tua casa é uma coisa verossímil. Para você é inverossímil isso daí, né? Então, se a pessoa começa a te contar uma coisa dessa, você vai achar que a pessoa tá maluca e não vai dar tanta bola, não vai prestar atenção nisso, para isso. Tá certo? E daí que naquele vídeo que eu havia comentado sobre o princípio da verossimilhança e da inverossimilhança, eu havia dito até que diversos acontecimentos do século XX, né, e um pouco do século passado, tudo para o cidadão médio parecia algo inverossímil, tá? Você dizia que, por exemplo, olha, vai ter aí um aparelho em que você vai ver as pessoas conversando, falando, é, com cores, etc, etc, né? Chamado de televisão. Ele vai falar, não, isso é impossível de acontecer. Como você acha que alguém vai capturar uma imagem? Você tá e vai ficar aparecendo ali a hora que você quiser? Você tá maluco, né? Ó, vai ter um telefone sem fio que você vai poder falar com pessoas ali do outro lado do mundo, tá? E vai ouvir lá em tempo real a voz dela. Né? Imagina para o cara lá que só viu carta na vida dele, né? Ele vai falar, você tá maluco? Você tá doido? Isso nunca vai acontecer, tá? Isso aí parece mágica, tá? Ou seja, é inverossímil para ele isso daí, tá certo? Ele não consegue nem imaginar na cabeça dele que uma coisa dessa pode acontecer. E não é que tudo que parecia inverossímil para o cidadão médio comum se tornou realidade, né? Eu não preciso ir muito longe para, por exemplo, dar exemplo sobre isso. Para quem acompanhou, por exemplo, a história do Steve Jobs, no começo lá dele, quando ele estava pensando no computador Macintosh, né, que foi o primeiro computador da Apple, ele criou um protótipo lá todo feito de madeira, tá? Com uma televisãozinha lá no meio e um caixote de madeira lá, né? Com um teclado que parecia uma máquina de escrever ali, as teclas. E ele levou esse protótipo para instituições bancárias, tá? Tentando captar algum tipo de investimento. Então, quando ele estava explicando lá que a máquina era maravilhosa, ela poderia fazer diversas coisas, etc., os banqueiros riam da cara dele, né? Davam risada e diziam, mas meu filho, você acha que alguém vai querer comprar uma máquina uma calculadora gigante? Você tá maluco? Né? E, enfim, para eles era inverossímil isso daí, né? O resto, então, que ele falava que não vai servir só para calcular, vai servir para você digitar texto, para você fazer isso, aquilo outro, eles já nem prestavam atenção, né? De tão maluco que aquilo ali parecia. E outro caso também que eu conto para vocês, como que isso está presente, tá? Isso não é uma coisa assim de lá do passado, de antigamente. É que, por exemplo, eu já conheci uma moça que morava no interiorzão aí desse Brasil, né? Acho que é uma cidadezinha bem pequenininha chamada Cacilândia, eu acho que não sei se é uma cidade rural. E aí eu lembro até hoje que ela aqui na minha cidade, ela chegou lá, né? Falando, olha pessoal, hoje meu dia foi muito bom, eu fui no shopping, andei de escada rolante e tomei milkshake, né? Andei de escada rolante e tomei um milkshake. E aí o pessoal foi olhando pra cara dela como, sabe, com aquela cara do tipo, e daí, né? Então, assim, pra ela era algo maravilhoso. E aí eu fico imaginando, né? Se alguém chegasse lá no interiorzão pra ela, quando ela tava lá na cidadezinha pequena dela e falava, olha, existe por aí uma escada que ela é dobrável, tá? E aí você vai andando nela, ela vai se dobrando, dobrando, dobrando. E é uma escada muito grande, ela é feita de ferro, etc. Eu acredito que se você chegar para uma pessoa assim, né? E eu tô falando nos dias de hoje, tá? E a pessoa ela não vai ser difícil, sabe? Peraí, uma escada que dobra e vai dobrando sem parar. Assim, deve ser muito complicado imaginar isso daí, né? Se você nunca viu, né? Então pode ser que ela realmente achasse que isso era uma bobagem. Não, você está inventando uma historinha aqui para mim, isso não existe, né? Agora, por exemplo, alguns lugares por aí, né?
Alguns lugares tem a escada rolante, alguns outros lugares tem aquela esteira rolante, né? Que não é bem uma escada, é uma esteira que vai passando e passando. Se você chega para um cara que já viu a escada rolante, que já usou a escada rolante, você fala, não, agora em tal lugar tem esteira rolante. Ele vai falar, tá bom, tem, né? Para ele vai ser normal, ele já é verossímil para ele, tá bom? Ele já consegue imaginar mais claramente na cabeça dele. Quem viu uma escada rolante consegue aceitar mais rapidamente que existe uma esteira rolante. Agora, quem nunca viu uma escada rolante, para a pessoa então seria o quê? Inverossímil, tá? Não, isso não existe, tá? E no Brasil acontece bastante aquele fenômeno também, como já expliquei em vídeos passados, da questão da síndrome de Dunning-Kruger, né? Então é pior ainda, né? Porque o brasileiro, você conta uma coisa para ele que é inverossímil, então ele já logo vai tirar um sarro de você, né? Então ele vai pegar e dar risada, provavelmente. Se ela, por exemplo, tivesse síndrome de Dunning-Kruger, você vai chegar para ela e falar, olha, nas cidades grandes existe uma escada que vai dobrando e dobrando e a pessoa sobe em cima dela e vai passando. E provavelmente o cara com Dunning-Kruger vai dizer, hahaha, vai dar risada, isso não existe, você é um burro, como que você está falando uma coisa dessa, né? Por exemplo, no Brasil aconteceu, tem aquela questão que acontece dos órgãos internacionais, que eles se juntam para discutir o destino das políticas da América Latina, né, que é chamado de Foro de São Paulo. Então, para você ver como que era complicado para você falar sobre a questão do Foro de São Paulo, né, as pessoas elas davam risada de você e falavam que isso não existe, né, sendo que tinha na própria internet ali as atas, né. Agora elas aceitam mais porque tem já os membros do foro estão falando por aí, estava lá no foro, né? A gente discutiu tal coisa no foro de São Paulo, né? Porque para muita gente isso era inverossímil, elas não conseguiam aceitar que aquilo ali pudesse sequer estar acontecendo, tá certo? E agora que eu já expliquei para vocês o conceito da imaginação e do conceito da verossimilhança e da inverossimilhança, então, qual é a relação entre essas duas coisas? Bom, porque quem tem uma imaginação rica, com bastante conteúdo, para ela se torna muito mais simples, é muito mais fácil para elas aceitarem, tá, entre aspas, um conceito novo que você esteja falando, tá bom? Enquanto quem tem uma imaginação limitada, praticamente para ela tudo é inverossímil, tá certo? Tudo para essa pessoa ela vai achar que é impossível de ser feito, né? Que não há possibilidade de ser feito, então provavelmente ela vai ignorar e não vai atrás da vida de fazer isso na vida dela ou de adquirir aquele conhecimento para a vida dela, tá? Então isso acaba garantindo quem não é uma pessoa que tem uma imaginação rica, garantindo que a pessoa fique ali fechada naquele mundinho dela, tá? Que se torne uma pessoa alienada, que nunca progrida em termos intelectuais, tá bom? E olha, quando eu estou falando em termos intelectuais, eu não estou dizendo para você ser um literato, tá? Para você ser um professor universitário, para você ser um filósofo. Eu estou falando para questões práticas mesmo da vida, tá? Para você que quer ganhar dinheiro, para você que quer ser um empresário, tá? Para você que quer ser um vendedor de sucesso, qualquer empreendimento humano, tá? Qualquer questão humana, até relacionamentos interpessoais isso serve, tá? Para você buscar uma boa esposa, um bom marido, para você se dar melhor com seus amigos, com seu círculo social, tá? Tudo isso vai influir, tá? Porque, como eu já também expus em outras ocasiões, a inteligência não se refere somente a quantos livros você já leu, quantos diplomas você tem, mas a psicologia mesmo fala, existem diversos tipos de inteligência, existe a inteligência emocional, de você lidar com as pessoas, com as adversidades, tem a inteligência, por exemplo, matemática, você é bom em matemática, eu, por exemplo, né, sou péssimo, tem a inteligência para as áreas humanas, né, que aí eu me dou melhor, né, uma mentalidade mais afeita à filosofia, etc, tá bom?
E a questão da imaginação serve para qual tipo de inteligência? Para todas elas, tá bom? Por isso que eu estou falando em termos mais é, gerais, tá? Estou meio que generalizando essa questão da inteligência, tá bom? Então eu vou dar um outro exemplo prático nessa questão de termos para nessa questão, por exemplo, de inteligência para negócios e da verossimilhança. O que é crível para a pessoa? O que a pessoa acredita que pode ser feito? Bom, eu tinha um amigo que ele era praticamente um gênio da informática, tá? Ele é muito inteligente mesmo nessa questão de tecnologia da informação, né? E ele tinha elaborado aí, num período da vida dele, ele meio que comprou, né, uma placa-mãe, ele montou, ele era muito bom em hardware, em software, e ele montou lá uma placa-mãe, né, que não era para celular, era como se fosse uma placa-mãe para computadores mesmo de mesa, né? Só que o processador ali daquela placa, ele utilizou um processador parecido com os processadores que vão nos celulares, tá? Em que ele não esquenta muito, então não é necessário ali algum tipo de cooler, tá? Um tipo de sistema de resfriamento, né? E ele teve todo o capricho ali de deixar tudo minimamente, assim, sabe, no menor tamanho possível, tudo, né? E nessas fábricas aí de metais que faziam aqueles cases, aqueles gabinetes parecidos com aqueles videocassetes de antigamente, sabe? Ele conseguiu montar um daquele lá, ele passou as especificações. Então acho que as placas ele não sei se ele foi buscar lá na China ou no Japão, né? Mandou trazer para cá. Aí o case ele conseguiu, acho que uma empresa aqui brasileira. Conseguiu até fazer tudo da cabeça dele, tá? O LEDzinho que liga e desliga do botão, com LED, com iluminação, etc. Então ficou bem bonito ali. E as portazinhas também, a entrada para colocar controles de videogame. Então lá ele encheu de jogos, ele colocou ali emulador de Atari, Master System, PlayStation, Super Nintendo. Então dá para colocar ali, para quem já mexeu nessa área sabe, você consegue colocar ali milhares de jogos, sabe? 2.000 jogos, 3.000 jogos. E ele fez aquilo ali para o prazer pessoal dele. Então eu cheguei para ele e falei o seguinte, pô, por que você não faz isso daí para vender? Eu te ajudo. Isso daí foi muitos anos atrás, tá? E a resposta dele foi logo que não. Impossível, você tá doido? Quem é que vai pagar uma grana, um bom dinheiro num negócio que custou caro para eu fazer? E vai pagar isso daí para ter jogo que você consegue baixar de graça pela internet, né? Enfim, ele rechaçou completamente, né, a hipótese. E não é que deu, sei lá, 3, 4 anos depois, você entra no Mercado Livre e você consegue comprar esse tipo de aparelho aí, vendido aos montes por aí, em qualquer lugar, em um monte de lugar, e as pessoas estão ficando ricas fazendo isso, vendendo isso, né? Ou seja, ele perdeu uma grandíssima oportunidade de negócio ali, de algo que depois as pessoas foram fazer, né? Porque ele não acreditou, né? Para ele não era verossímil que alguém comprasse um aparelho daquele. Então você veja a oportunidade que ele perdeu, né? E na minha vida toda eu até admiro, né? Eu já falei isso também em vídeos passados, que vocês têm grandes empresários e falam assim, nossa, eu devo tudo aí aos meus amigos, meu círculo social, eles me ajudaram, eles me apoiaram, eu não tinha dinheiro, aí eu falei pro fulano, olha, tem essa ideia maravilhosa aqui, você não quer fazer? Né? E o cara, não, vamos fazer, e depois os caras se deram bem na vida, né? Eu, por exemplo, não tive essa sorte. Tudo que, por exemplo, eu tinha de ideia e apresentava para um amigo, eu sempre até tive amigos assim em posições sociais boas, né, economicamente falando, assim, gente de classe média alta para cima, né? E não teve nenhuma ideia que eu apresentei que alguém não chegou para mim e falou, olha, isso aí não vai dar certo, esquece daí, ó, isso daí é impossível de acontecer, sabe? Todos falando isso, olha, esquece isso daí, não funciona. E daí depois, né, que para minha surpresa, passava um certo tempo, eu via que alguém em alguma outra parte aí do Brasil ou do mundo fez executou aquela minha ideia, né? E se deu muito bem, não é?
Então, nesse ponto, eu sempre tive muito azar aí no meu círculo social, porque não teve ideia que eu tive que não me falavam que ia dar errado, né? Por isso que eu acho que talvez hoje é o máximo de coisas que eu consiga fazer sozinho, eu prefiro fazer sozinho, né? Justamente para não me desestimularem. Aliás, assim, esses dias eu tava vendo um documentário que tem de graça no YouTube sobre a vida do Manuel da Nóbrega, né? Manuel da Nóbrega. Pai do Carlos Alberto de Nóbrega, aquele apresentador, né, da Praça é Nossa, do programa do SBT. Eu não assisto a Praça é Nossa, eu não gosto, mas eu achei interessante a vida dele, né, porque está ligado com a vida do Silvio Santos, né. O Manuel da Nóbrega foi o criador do Baú da Felicidade, que é a base toda financeira do Silvio Santos, né, como ele cresceu na vida, né, virou um dos empresários mais ricos do Brasil. Foi graças a uma ideia que esse Manuel da Nóbrega teve. E conta aí a história que esse Manuel da Nóbrega, nesse ponto ele era parecido comigo, porque se me pedem aí, ó, Frederico, me dá umas 20 ideias de negócio aí, ou 20 ideias de como eu melhorar meu negócio, eu vou te dar as 20 ideias, porque sou muito bom para ter, sou muito bom imaginativamente, sabe? Eu tenho uma criatividade muito boa e eu consigo pensar em eu tenho uma criatividade boa, imaginação boa, né? Como eu falei, eu cultivo isso desde criança, né? E, enfim, sou bom para ter ideias, mas não sou tão bom assim para executar, né? Talvez eu precisasse, como eu falei, desse círculo social, de um Silvio Santos aí que aparecesse na minha vida e acampasse as ideias. Opa, isso daqui vai dar certo, vou injetar dinheiro, a gente vai fazer e realmente realizar aquilo ali, né? Mas, como eu falei, para o interlocutor, para outra pessoa, as coisas que você está dizendo precisam ser verossímeis, tá? Ela precisa acreditar que aquilo ali é possível de ser feito, né? E, de novo, como que ela vai acreditar que aquilo ali é possível se ela tiver uma imaginação rica, forte, criativa, tá? Para saber que aquilo ali é possível investir, né? Ou seja, ela consegue visualizar na mente dela, tá? Ela consegue imaginar, né? Por exemplo, você está contando, ela não viu, mas quando você está contando, ela vai criando as imagens mentais na cabeça dela, né? Aí, se ela conseguir fazer isso, é que ela vai acreditar em você. Bom, então para quem já compreendeu, pode estar pensando agora, tá bom, Frederico, eu entendi que a imaginação tem a ver com a questão de você acreditar, da verossimilhança e da inverossimilhança. Quanto mais você trabalha a sua imaginação, mais ela cresce, e quanto maior for sua imaginação, mais questões de inteligência, mais conhecimento você vai adquirir. Sim, porque como eu peguei e falei, tá, pessoal? Se eu tô te contando uma coisa e você acredita que aquilo ali não é possível de ser feito, ou que aquilo ali nunca vai existir, você não vai atrás de saber mais, ou seja, você não vai adquirir conhecimento. Ó, só vou dar mais um outro exemplo rapidamente, tá? Por exemplo, essa questão do biohacking ou do transhumanismo. Vocês sabiam, por exemplo, que já está sendo feito agora, tá? Não é que pode vir a acontecer, tá? Aquelas pesquisas do Elon Musk, né, de integrar chips no cérebro humano para você controlar software de computador, né, para controlar a máquina, isso aí já está sendo feito. Então isso chama transhumanismo ou biohacking. Então, se uma pessoa consegue imaginar isso, o que ela vai fazer? Ela vai entrar no Google, né? Ela vai ver se tem algum livro escrito sobre a área, né? Então transhumanismo aqui, vai começar a pesquisar e vai começar a adquirir conhecimento. Ou seja, isso é o start, tá? É o início, tá bom? Se você pega e fala, olha, sabia que você pode integrar um chip no cérebro humano e ele controlar uma máquina, a pessoa já rechaçar na hora, não, isso não existe, nunca vai acontecer, ela não vai atrás, não vai adquirir esse conhecimento aí, tá bom? Então, ou seja, isso aí é um caminho seguro se você não tem uma imaginação de que você vai permanecer burro, tá? Entenderam? Então, como eu disse, Frederico, aceito que a imaginação está ligada com a inteligência ou com a capacidade de você adquirir mais inteligência. O que eu faço para melhorar a minha imaginação, tá bom? Porque tem muita gente que fica preocupado como eu fico mais inteligente, tá?
e negligencia completamente a questão imaginativa. Bom, você pode melhorar a sua imaginação, então, para depois ficar mais inteligente, como eu disse, alargando a sua imaginação de diversas maneiras possíveis. Uma maneira segura é, por exemplo, a leitura de livros, tá? Você ler livros. E não é só ler ali rapidamente, e eu até sou contra essas pessoas que ficam sempre assim procurando. Nossa, como que eu faço para ter aquela leitura dinâmica, bater o olho e já ler? Vou lendo aqui o mais rápido possível que eu puder aqui essa página e passo para outra. Não, sabe? Vai lá, lê um livro, um bom livro, um romance, uma obra de ficção e tenta imaginar cada cena como se você estivesse no cinema, tá? Tem, por exemplo, autores que têm o requinte ali de descrever cada personagem, a aparência física. Então você vai lá, vai fazer isso na sua cabeça, vai imaginar cada, cada personagem ali, tá? A aparência física dele, como que seria, sei lá, o tom de voz da pessoa, como que ela falaria, quais são as expressões faciais dela. Quando o autor diz, olha, então estava um dia ensolarado, você não vai ler ali, sabe? Ah, então dia ensolarado, já entendi. Não, você vai tentar imaginar como que é um dia ensolarado, etc, etc, etc. Tá? Então tudo isso vai alargando a sua imaginação, vai alargando a sua imaginação, tá? E quanto mais conteúdo ficcional você adquirir, porque o que é a literatura, propriamente dito? A literatura seria uma descrição do possível, tá? De tudo que poderia ser possível, tá bom? Uma realidade que poderia acontecer. Então, quanto mais conteúdo você tiver de coisas que poderiam acontecer, mais a sua mente vai estar alargada, a sua imaginação vai estar alargada para receber coisas que realmente, para adquirir conhecimentos referentes àquilo, tá bom? Então, por exemplo, quando você fala, sei lá, olha, tomem cuidado que na nossa sociedade poderá surgir um regime totalitário muito, muito poderoso que depois vai ser difícil ser derrubado, tá? Bom, eu não tenho formação mental disso, eu não tenho nenhum conteúdo mental disso, tá? Então eu não consigo nem imaginar. Então você pode ler, por exemplo, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Você vai ali ter um modelinho ali de uma realidade possível, de uma sociedade totalitária que pode ser implementada ainda no mundo, tá? Então, quando alguém pegar e falar sobre uma possível sociedade totalitária, você já vai logo se lembrar do conteúdo interno que você tem, que você leu lá no Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, e você já vai ser mais crível o que a pessoa está falando. E aí você vai poder, por exemplo, estudar todas as teorias políticas que falam sobre regimes totalitários, tá? Lógico que para você não implementar, estou falando isso para você justamente se precaver, tá certo? Para não parecer maluquice o que o outro está dizendo, como a questão, por exemplo, do Foro de São Paulo, tá bom? Então, assim, também tem aquela questão da qualidade, né, do que você está lendo, né? Então, o que eu recomendo? Que você leia os clássicos, tá? Leia os livros clássicos. Pega aí uma listinha dos livros clássicos do Brasil, uma listinha dos livros clássicos dos Estados Unidos, de autores americanos, de autores ingleses, de autores franceses, tá? E aí você vai lendo todos eles no seu tempo livre, tá certo? Ah, Frederico, eu posso fazer isso também com outros tipos de arte, como por exemplo com peças de teatro? Pode. Posso fazer com filmes? Pode. Mas aí é que você tem que tomar muito cuidado, tá, com o conteúdo que você está admitindo dentro de si, né? Como, por exemplo, hoje em dia os filmes estão muito manipulados, né? Eles têm agenda ideológica, né? Eles povoam a mente com conteúdo ali que é doutrinal, que talvez nem vai, não é algo que realmente acontece na nossa sociedade, mas é com base em algum tipo de sentimento, de algum tipo de ideia que eles querem implantar dentro de vocês, né? Com diversas técnicas sutis de manipulação. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão dos filmes, né? Por isso que eu recomendo a leitura. E essa questão, principalmente essa questão da leitura dos clássicos, tá? Outra coisa é que os livros, mesmo que não for um livro de história, mas é um livro como eu falei, um romance de algum período
de alguma época do Brasil, vamos colocar assim, você vai, é quase como se fosse um documento ali da mentalidade do povo daquela época, tá? É, geralmente o autor ali criou um personagem com base em algo que ele já viu, com algo verossímil para ele, tá? Ou seja, uma personalidade que ele captou em alguém ali, tá certo? Você tem isso, por exemplo, em Machado de Assis, você tem isso em Lima Barreto, né? Em que ele já detectava lá, naquela época dele ali, brasileiros, ou seja, então uma representação bem representativa de uma parcela da população brasileira, que eu acredito até que está crescendo cada vez mais e mais, foi crescendo até chegar aos dias de hoje, que tem um verdadeiro horror ao conhecimento, né? Que tem aquela famosa frase lá, aquela passagem lá do livro de Lima Barreto, lá em que um personagem chega, né, na casa do outro, lá que tem uma vasta biblioteca, e ele pega e olha e dá de ombros e fala, pra que tanto livro, né, não é nem bacharel? Ou seja, assim, vendo o conhecimento, a inteligência como se fosse um adorno fútil, tá? Como se fosse uma roupa, um relógio que você colocou, né? Então percebam, através da literatura você pode até ter uma compreensão maior da própria história, por exemplo, do seu país, tá? Da sociedade, como que as diversas mudanças de mentalidade pelas quais a sociedade foi passando, ou se um traço foi se acentuando ou não, né? Então, assim, a história mesmo da sociedade do seu país e do mundo se torna mais verossímil para você, né? E quanto mais verossímil for a sua própria história, for a história do seu país, da sociedade, maiores condições você tem para você agir e até mesmo prever certas situações, né? Do mundo, da política e da sua própria história. Eu falei de coisas práticas, como por exemplo inteligência, adquirir conhecimento, até para a questão de negócio também, como eu falei, a história do Steve Jobs, etc, né? E falar uma coisa assim de fórum mais pessoal, tá? De fórum mais íntimo, tá? Você vê que tem algumas pessoas que elas não têm um determinado tipo de sentimento dentro delas, e então quando alguém tem algum tipo de sentimento aí que elas desconhecem, elas não conseguem interpretar aquilo, porque não tem nenhum referencial imaginativo, nenhum referencial dentro delas, assim, de alguma situação que elas já viram, seja na vida pessoal, como eu falei, ou seja na vida, ou seja na literatura, que elas nunca leram um livro que falava sobre isso, não viu nenhum filme, nenhuma novela com aquele conteúdo, de uma pessoa apresentando aquele comportamento. Então você vê, né? Tem aquelas filosofias nihilistas, né? Que tudo é maldade, que o mundo é mal, que todas as pessoas são más, né? O inferno são os outros, etc, etc. Então elas não conseguem conceber pessoas bondosas, né? Aquilo lá, sabe? Tudo que você faz para o outro. Eu tenho um colega meu que é assim, né? Tudo que alguém faz para o outro é com algum tipo de interesse, né? Então, por exemplo, até se você dá, sei lá, uma esmola para o mendigo, é um interesse. Mas o que você ganhou dando uma esmola para o mendigo? Vai ver que ele ganhou uma sensação de poder. Vai ver que ele ganhou uma sensação de que ele fez o bem, então ele é bonzinho e isso traz satisfação para eles, né? Tem muito psicólogo que é assim, tá, minha gente? E eu não acredito nisso, tá? Eu acredito na bondade, né? Então você vê que tem gente que, por exemplo, pega, sei lá, a vida, sei lá, de uma Madre Teresa, a vida de um São Francisco de Assis e fala, não, isso daí foi tudo por interesse civil, né? Enfim, não conseguem imaginar pessoas santas, altruístas, né? E aí você vê, vou contar duas histórias próximas de pessoas que não conseguem enxergar a maldade. Bom, não tão próximas, tá? É que eu ouvi falar, tá? A primeira história. A primeira história aconteceu lá no começo dos anos 2000, né? E naquela época lá da pré-internet, digamos assim, internet de escada e tal. Mas enfim, para quem não sabe, minha primeira formação em TI, então eu sempre mexi com informática e mesmo na internet de escada, eu passei por todas as transformações da internet, né? E eu lembro muito bem que eu também nem pensava em ser psicólogo nessa época.
e teve uma rebelião na Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, né? Então teve a rebelião e, como acontece de praxe, chega a polícia, alguém ali é escolhido como líder dentro da rebelião, né, dos adolescentes lá, e falaram, olha, tudo bem, a gente vai negociar, vamos ver as suas reivindicações, só que a gente pede para que comece as negociações, para a gente comece a conversar com vocês de fato, a gente quer que vocês liberem todos os funcionários que estão aí dentro, tá? Não faça nenhum refém que a gente converse com vocês. E todos cumpriram, tá? A molecada cumpriu a ordem, os funcionários foram liberados um a um, né? E aí tinha uma funcionária que não saiu e foi informado, e eles foram informados, tá? Que, acho que não sei se foi pela boca da própria mulher, que olha, não, eu não vou deixar os meninos aqui. Eu conheço esses meninos são bonzinhos, né? Me chamam aqui de tia, eu me considero tia deles, tal, ou como se fossem meus filhos. E eu não vou abandoná-los, tá? Porque vocês vão entrar aqui, vão bater neles, são truculentos, etc, etc. E aí esta mulher ficou para trás, né? Só ficou ela lá. Bom, o que aconteceu com essa mulher, tá? É bem chocante isso. Se você quiser pular, então você pula esse trecho aqui, eu já estou avisando, né? Apesar de que eu vou tentar relatar com a maior elegância possível aqui a questão, tá bom? Para não chocar ninguém. Mas acontece que essa moça, ela pegou e foi estuprada, né, por todos os adolescentes que estavam lá, tá? Às dezenas, tá? Às dezenas. No plural mesmo, não é uma dezena, não. E foram se revezando lá para estuprar ela lá, tá? Um negócio horroroso, horrendo, tá? Então, assim, tentem imaginar, se for verossímil para vocês, que é complicado eu estar pedindo isso para vocês, mas assim, é traumático, vocês sabem, já devem ter visto na mídia, uma pessoa que foi estuprada, é tão ruim que às vezes a pessoa aí, olha, acaba com a vida da pessoa, a pessoa vira quase como se fosse um vegetal, a pessoa tenta suicídio, tem estresse pós-traumático, começa a ter problemas diversos de saúde, psicológicos, né? Ou se não, é tão difícil suportar que a mente dá uma espécie de tilt, né? Então aí ou tem a síndrome de Estocolmo, ou se não tem uma mudança de 180 graus na personalidade, tá? Causa muito problema, tá? Enfim, e aí essa moça não foi, que já um estupro por uma pessoa já dá todo esse problema, imagina ser as dezenas, né? Ali. E para piorar toda a situação dessa mulher ainda, eu lembro que fiquei sabendo desse caso, parece que ficou passando na televisão, mas já não assistia muito televisão mesmo nessa época aí e acompanhei, como disse, pela internet. Então tinha lá o site da Folha de São Paulo, né? E estava lá relatando ali praticamente tudo que aconteceu. Então é a funcionária, fulana de tal, tantos anos, né? A senhora tem tantos anos. Ela ficou para trás por esse motivo. E aí então trancaram ela numa sala. Aí enquanto a forçaram, tá? Prometo que eu vou ser o mais elegante possível aqui nisso, tá? Para não chocar ninguém. Mas o conteúdo era mais ou menos assim, sabe? Então quando forçaram ela a fazer sexo oral, pegaram as mãos delas e mandaram ela fazer tal coisa, e por trás estava tal coisa. Então, foi o jornalista ali da Folha de São Paulo foi relatando ali todo o caso desnecessariamente, tá certo? Porque isso, por exemplo, até quando você vai, sei lá, se confessar com um padre, não é recomendado que você dê tantos detalhes assim. Então aquilo ali parecia um relato daquelas revistas pornôs que tinha antigamente, daquelas revistas bem trash mesmo, tá? Bem de um jeito bem baixo ali mesmo, relata ali parecia um conto pornográfico, tá certo? Eu acho que nesse caso aí até o jornalista, o jornal foram processados, mandaram retirar a matéria do ar, porque não precisava tudo aquilo, tá? Dizer tudo exatamente como aconteceu a narrativa de como aconteceu o estupro, os atos sexuais, né?
Então, mas o que acontece nessa questão? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, como eu falei, eu falei sobre negócio, falei sobre o que pode acontecer com a sociedade, e também agora falei essa questão do foro íntimo, tá? Porque quando você não tem essa questão do seu imaginário para isso, para essas questões, para a maldade, vamos colocar assim, você não consegue captar a maldade, né? Como que ia passar para a cabeça daquela mulher que aquilo ali poderia acontecer? Ela nem poderia imaginar que aquilo aconteceu, tá? Ela foi ingênua, tá certo? Então por isso que ela pegou e teve essa atitude, né? Eu já não teria essa atitude porque, bom, enfim, aqueles moleques estavam ali com os hormônios à flor da pele, tá? 13, 14, 15 anos ali, com aquela explosão hormonal, um bando de menino, vigiados o tempo inteiro, tá certo? Enfim, acho que todo mundo aqui, acredito que estou falando para pessoas aí que tem o princípio da verossimilhança em relação a isso bem desenvolvido, então não vou ficar dando muitos detalhes, tá bom? Outra coisa também que aconteceu próximo a mim, aí sim, foi que, por exemplo, eu trabalhei em áreas bem diversas da psicologia. Já trabalhei com, que é um nome politicamente correto, tá? Com jovens infratores, tá? Em conflito com a lei, é assim que chamavam, né? Praticamente o que é, a grosso modo, são os jovens que cometeram algum tipo de crime, tá bom? Crimes diversos, tá? Pode ser crime aí de assalto à mão armada, de, de sequestro, coisas diversas. E também já trabalhei numa instituição que também começou a receber pessoas também em conflito com a lei, aí já mais adultos mesmo, né? Mais adultos não, adultos mesmo, né? A partir aí de 20 anos, tinha gente de 50 anos, 60 anos, 30, por aí vai. E, enfim, e aí era uma população que eu falei que cometeram crimes, aí alguns participaram de assaltos, estupros, sequestros, golpes. E, assim, às vezes eles escapavam da instituição, saíam na rua para cometer crime e depois voltavam para a instituição à noite, né? Fugiam de lá, pulavam muro, etc, e depois voltavam. E uma dessas aí teve uma espécie de perseguição, tá? A polícia flagrou o cara cometendo ali algum ato ilícito. O cara saiu correndo de volta para a instituição, voltou. A polícia invadiu, entrou lá, né? Isso eu não estava presente, a funcionária me contou. E a polícia já chegou com arma em punho, etc, né? E justificado, não sabia se o cara também estava armado, etc. Enfim, aí a moça pegou e falou, né? Essa funcionária se meteu no meio da arma, entre a arma e o bandido, né? E falou, olha, não, aqui ninguém vai fazer isso não, baixa a arma, eu tô aqui para proteger os meus meninos, né? Como eu falei, homem barbado de mais de 30 anos de idade, né? Enfim, não aconteceu nada com essa moça, tá? Não foi um caso tão trágico quanto o da FEBEM, mas, né, da Fundação Casa. Mas, assim, já captamos lá, já vimos lá, como eu falei, planos aí para me sequestrar, para cometer algum tipo de maldade lá com os funcionários lá, tá certo? Tanto é que, assim, a gente passava pelos corredores, né? E eu via eles falando, olha, se eu pego essa mulher aqui, o que eu faço? Onde é que ela estiver aí, dando mole, dando sopa? Praticamente falando de estupro, né, minha gente? Né? E, assim, complicado porque tinha mais homens na equipe, depois foi diminuindo os homens da equipe, eu não estava entendendo o motivo, depois só sobrou eu, de homem na equipe, né? Lembrando que a instituição não tinha homens e mulheres, não era misto a população que era atendida, tá? O que era misto era os funcionários ali, os profissionais de saúde, e eu era um desses profissionais de saúde. Depois só sobrou eu e depois eu acabei saindo, nunca me justificaram direito por que eu saí. Quando depois eu vejo lá uma foto nas redes sociais aí da dirigente da instituição, com toda a equipe feminina de mulheres lá, né? Que só sobrou a equipe, depois só virou uma equipe feminina de mulheres para cuidar desses homens.
e ela escreveu algo como: Ah, finalmente uma equipe inteiramente de mulheres, hashtag Girl Power, né? Poder feminino. Bom, pessoal, continuando, tá? Vocês não vão perceber aí por causa da edição, mas eu tive uma interrupção aqui. Então vamos tentar retomar o raciocínio aqui de onde eu parei. Bom, então eu falei, né, da questão dessa instituição que eu estava trabalhando, né? E aí, enfim, eram vários homens aí, como eu falei, né, que era o público atendido, que havia cometido diversos crimes, etc. E a equipe que depois, no final das contas, acabou se tornando só feminina, né? Bom, então é por isso que eu estava falando dessa questão de que já tratei em outros vídeos passados, né? Como eu sempre vejo com precaução essa questão dos movimentos sociais. Eu não estou generalizando, tá? Existem ativistas muito sérios, de bom senso, etc. Mas como tudo, em todos os lugares, né, em todas as situações, existem as pessoas que são sim extremistas, que são um pouco fora da casinha, como a gente fala popularmente, né? E são essas aí que a gente tem que tomar cuidado. E se eu fosse, por exemplo, um líder de algum movimento desse tipo, eu até as afastaria de certa maneira do grupo, porque eu acho que até acaba depondo contra o próprio movimento, né? Então você vê que, como eu falei, eram pessoas perigosas, né? Que haviam sido condenados por diversos crimes, alguns até mesmo em relação a abusos para com as mulheres e depois se viram ali numa equipe completamente feminina, tá bom? E principalmente, como eu falo, da questão da liderança ali, né? Dessa instituição, que no final das contas, por exemplo, várias pessoas acabaram falando, olha, seria importante que vocês não ficassem por muito tempo aqui depois do expediente, estende esse expediente até umas 5h30, 6 horas da tarde, depois vão embora, tá? Porque aí depois os monitores tomariam conta, etc. Mas não, né? Então fazia aquela questão de pegar e ficar lá, né, até as 7, 8 da noite, 8h30 da noite. E não, mas eu não tenho medo. Não, mas enfim, né? Eu acabava respondendo ali com uma certa arrogância, entendem? E a personalidade inteira dessas pessoas aí, você vê que já é um pouco meio que deturpada, porque tem uma vida pessoal ali conturbada, né? Porque você vai ver que, que tem uma relação aí, por exemplo, de traições, né? De ambas as partes do relacionamento, de envolvimentos aí com pessoas que não a respeitam, né? Que enfim, a humilha, maltrata, etc, etc, né? Então você vê que o discurso dessas pessoas acaba sendo de uma maneira um pouco contraditória. Então nenhum homem presta, homem não serve para nada, e daí depois você vai pegar e ver que ao mesmo tempo continua procurando, continua indo atrás, né? Então uma relação meio ambígua, né? Homem não presta, homem não serve para nada, eu tô bem sozinho, não tenho medo de nada, mas ao mesmo tempo procura, né? Também tem que ser investigado aí talvez por que a pessoa só atrai esse tipo de relação, né? Não atrai um tipo de relação, por exemplo, ver que o homem é bonzinho, é educado, vai ser parceiro, né? Os daí eu não quero porque o homem é tudo igual. E depois quando vê um que não presta mesmo, acaba se envolvendo, se relacionando para reforçar tudo aquilo lá, né? Enfim, por que esse tipo de raciocínio dessas pessoas acontece? Porque é verossímil para elas esse tipo de conteúdo. Assim como se você pegar e falar que é possível um relacionamento saudável, em que ambas as pessoas se respeitem, o homem respeita a mulher respeita o homem, não é verossímil para elas, é inverossímil, tá? Elas nunca tiveram isso na vida delas, nunca viram, às vezes até você vai investigar a questão familiar, aconteceu isso com o pai, com a mãe dela, com os avós, né? Enfim. Então, o que eu quero dizer com toda essa história é o seguinte, tá? Se você vê, por exemplo, uma pessoa que você vai contar uma situação para ela
e tudo que você conta, ela pega, ela é assim, ela já começa a tentar levar para um lado da maldade, né? Olha, mas o que que o outro vai ganhar com isso? Mas o outro fez assim, sei lá, ofereceu ajuda pro outro por nada, etc, etc. Ou seja, sempre fica tentando levar para um ganho secundário, para algo da maldade. Ou seja, então, o que que acontece? A bondade para ela é algo inverossímil, né? Eu tenho conhecidos meus que só raciocinam dessa maneira, né? Agora, por um outro lado, eu já conheço pessoas que é o seguinte: você conta, olha, isso daí tá me cheirando a golpe, tá? Isso daí é, o outro pegou e tá fazendo isso por causa disso, tá? Uma situação que você sabe. E aí a pessoa pega e fala: não, não. Por que que, por exemplo, você faria essa coisa de bom para outra pessoa e outra pessoa ia te responder ou agir mal com você de volta? Não, isso não acontece. Eu não faria isso, eu não faria isso. Eu também conheço uma pessoa muito próxima de mim que geralmente, que sempre responde assim, né? Não, mas eu não faria isso. Ou seja, a pessoa ela toma como base aquilo que está povoado imaginário dela, tá? Aí você pode falar sobre tendência, sobre personalidade, né? Isso é um grande erro, tá? Como é que você vai pegar e julgar os outros a partir de você? Se você não seria capaz daquele ato de maldade, então ninguém mais é capaz daquele ato de maldade, né? Pô, será que não vê os noticiários por aí, plantão policial? Às vezes é bom ver de vez em quando, né? Eu não gosto, mas às vezes é bom, né? Ou se, por exemplo, você é uma pessoa maldosa e você não consegue ver a bondade nas pessoas, né? Pô, será que o mundo é constituído 100% de pessoas más, né? Então, tudo isso entra nessa questão, como eu falei, né, do que o imaginário está povoado. Vocês veem que agora, na nossa sociedade, está muito comum esse tipo de golpe pela internet, tá? Golpe pelo smartphone. Então, uma vez eu conheci lá um senhorzinho em que ele recebeu aqueles golpes lá bem manjados mesmo, né? Que é aquela coisa, pô, será quem que vai cair numa coisa dessa? Mas o velhinho queria porque queria cair, né? Era aqueles golpes assim do tipo, você ganhou 40 mil, nos envie 2 mil para liberar o pagamento do prêmio, né? E aí esse senhor não se conformava, ele falava, pô, será que eu não ganhei? Será que eu não ganhei? A gente falava, não, não, senhor fulano, não tem como o senhor ter ganhado isso, é um golpe. Aí ele falou, mas será? Mas será? Ele perguntava pra mim, será que eu não ganhei mesmo? Não. Eu falava, não, não, não. É um golpe muito comum, sempre acontece isso com todo mundo, não, não, não é verdade. Aí ele perguntava pra filha dele, aí depois ele perguntava para nosso outro colega, né? Ou seja, ele não se conformava que ele não ganhou o prêmio. Por quê? Porque para ele, coitado, era um senhorzinho simples, é inverossímil um tipo de golpe desse tipo, tá bom? Não tá no imaginário dele esse tipo de situação, né? Por isso ele não acreditava. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que estar preparado para tudo, tem que estar preparado para todo tipo de conteúdo e de emoção, de raciocínio humano. De novo, eu volto a falar da importância, então, da literatura, da leitura dos clássicos, para que você compreenda isso, né? Por exemplo, dizem que Shakespeare, né, abarcou quase todos os tipos de emoções humanas ali nos textos dele, tá? Então, lógico que você não vai começar por Shakespeare, mas, assim, é um bom objetivo no final, né? E aí você vê, eu não gosto muito de novelas, mas como eu falei, pode ser que você, hoje em dia eu não recomendo em absoluto que você assista, tá? A não ser aquelas muito antigas, ainda assim com ressalvas, né? Mas, por exemplo, ali, é bom que você veja até um filme mesmo, né? Que tem, por exemplo, conteúdo dramático, tá? Ah, não, eu gosto de me divertir, então eu gosto só de comédia. Tudo bem, mas ali a comédia vai trabalhar com situações muito absurdas mesmo, tá? Mas se você pegar um tipo de drama que tem um vilão bem construído, tá? Aí talvez você consiga, a maldade humana ali seja um pouco mais verossímil, tá certo? Ou seja, você já consegue imaginar atos de maldade, atos ruins, atos de golpe, maquinações, né? Ruins que o outro possa ter, tá? De uma maneira que, como eu disse, que ele seja como um remédio, tá?
para que você não caia nesse tipo de situação e não que você passe a você mesmo ser uma pessoa maldosa, tá? Então seria como se, por exemplo, você tem ali a picada da cobra, que é veneno, e com mesmo o veneno você pode criar um antídoto, tá certo? E eu falo, né, eu falei da qualidade aí, que você tem que prestar bastante atenção se não for livro, tá? Em relação a filmes e novelas, principalmente as novelas da Globo, por exemplo, tá? Porque tudo isso vai entrar no seu imaginário e vai expandir aí, às vezes, para uma direção meio ruim, né? Você percebe, por exemplo, que um conteúdo de novela da Globo era muito comum de você ter um vilão e você tinha um vilão que ele falava, que mostrava, nossa, esse vilão ele é muito, muito, muito inteligente e ele é muito, muito, muito rico, tá? E ele é muito, muito mal, né? Então isso cria uma espécie de associação de ideia na cabeça das pessoas. Bom, então todas as pessoas que são ricas e inteligentes são más, né? Porque logo em seguida você ainda tinha um contraste, por isso era muito reforçado. Porque você tinha aí lá um mocinho ou uma mocinha que era muito, muito pobre, que era muito, muito burro, né? Mas também era muito, muito bom, né? Então, mas que raio de conteúdo imaginativo é esse que você quer colocar na sua cabeça, tá? Que então você não pode ser inteligente, porque se você se tornar inteligente, você vai se tornar mal, ou que todas as pessoas burras são muito bondosas, né? Na verdade, eu gosto dos autores da filosofia em que eles criam uma relação, eles provam, né, por A mais B, que na verdade, quanto, assim, pouca inteligência pode até te tornar uma pessoa má, mas muita inteligência te torna uma pessoa boa, tá? E geralmente a maldade está atrelada a algum tipo de burrice, digamos assim, tá certo? Porque para mim tem, pelo menos, qualquer dia eu posso fazer um vídeo mais sobre isso, abordando mais sobre isso, né? Em que eu vejo uma lógica na bondade, tá? Em você ter atos bons, tá? Algo benéfico que vai te trazer muitos benefícios para sua vida até, tá? Então a bondade, o bem é algo lógico, tá? É algo é racional, digamos assim, também. E aí, retomando um pouco dessa questão de conhecer o mal, é que aí depois a gente poderia até se aprofundar mais, tá? Na discussão, assim, e entrar, porque logo já entra em questões filosóficas e entra em questões teológicas. Porque tem muita gente que fala, não, não conhecereis o mal, não, não conheço o mal, tá? Ignore o mal, não comente sobre o mal. Eu acho que você não tem que voltar e ficar voltado e ficar mergulhado no mal, tá? Lógico que isso só vai te fazer mal também, por consequência, de você entrar em contato com muitos conteúdos ruins. Mas, como eu falei, para uma medida protetiva de você educar o seu imaginário para essas possibilidades do mal, né? Eu acho que é importante, tá? Não vou entrar muito nisso, mas, por exemplo, quem fala que não é a religião que diz isso, bom, na própria Bíblia está escrito, né? Sejam puros como a pomba e espertos como a serpente. Ou seja, conheça as maquinações ali da serpente, serpente simbolizando o mal, né? Mas você se mantenha abstêmio daquilo, você se mantenha bom e puro. Ou seja, conhecer o mal não garante que você vá praticar o mal, tá certo? Porque, por exemplo, a bondade, todo mundo tem contato com a bondade, todo mundo sabe o que é certo a fazer, tá? E mesmo assim, no final das contas, muitas pessoas escolhem o mal. Então, você conhecer as maquinações do mal, né? Como que as pessoas aplicam golpes na internet, que uma pessoa é capaz de matar a outra, esfaquear a outra, estuprar a outra, não vai fazer com que você vire um assassino ou um estuprador, tá certo? Você só vai criar medidas, já que o seu imaginário já sabe que isso existe, para você se proteger dessas situações. Entenderam? Então, bom, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Esse aí eu acho que vai acabar se tornando um dos vídeos mais longos que eu fiz. Então, o que tem que ficar para vocês é que quanto maior for a capacidade imaginativa e criativa de uma pessoa, mais capacidade ela vai ter para absorver conhecimento, tá? Ou seja, se tornar mais inteligente, tá? Quanto mais conteúdo ela tiver dentro da imaginação dela, né, da mente dela, né,
mais ela vai poder também se precaver em termos de maldades que possam fazer contra ela, tá? Ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Quanto mais conteúdo imaginativo você tiver, quanto maior conteúdo de possibilidades de coisas que podem acontecer, mais você vai estar dentro da realidade mesmo do mundo que você está. E você vai ter também uma capacidade maior de atrair oportunidades benéficas para você, seja de negócio, seja de relacionamentos e tudo mais. Tá certo, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa eu peço que vocês me deixem perguntas nesse vídeo que eu respondo ou no comentário ou no próximo vídeo, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.